Então perdão não é um conselho divino, é uma exigência. Perdoe. Mas meu pai e minha mãe já morreu. Mas no seu coração ele está muito vivo, porque só você sabe a dor que você passou, só você sabe o trauma que você passou. Ontem eu contei o meu aqui. Não foi fácil para mim eu ver o meu super-herói, que era o meu pai, pegar a mala, virar as costas para minha mãe e para nós que eram tão pequenos. Eu com 12, 13 anos nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha dormido fora de casa, nunca tinha chegado mais do que 9 horas da noite. Obediência a pai e mãe é tudo. Para ver o meu pai fazer isso, desmoronou. Foi uma desonra dele. Quando ele voltou 2 anos depois, ele encontrou um menino de 15 anos que tinha uma vida como se fosse um pai de família, que trabalhava de dia, estudava à noite e agora já vivia na bagaceira, e que tinha um trauma, que a minha maior vontade era dar uma surra no meu pai. Desculpa, tá? Eu era cheio de demônio. Eu tinha demônio saindo até pelo cantinho do olho, ouvidos, saía demônio tudo que era jeito. Tinha uns que diziam assim: eu posso entrar? Eu digo: não dá, tá cheio aqui. Não tem jeito pra você, viu? Vai, tá vendo? Confessou que tem, né? Então, mesmo que os meus pais tenham morrido, e amanhã é dia das mães, amanhã é dia das mães, vou lhe dizer algo, você que fez sua mãe: beije muito, abrace, cheire, porque você não conhece a velha que eu tenho. Ela carregou você 9 meses na barriga dela, e se não é a mãe biológica, é aquela que te criou e limpou o teu, pois é, xixi, e cuidou de você, te amamentou. Beije, cheire, cuide, que agora talvez ela esteja velhinha e não fale coisa com coisa, mas ela lhe deu educação, ela lhe deu formação. E para mim que a mamãe morreu, fica a saudade. Todo domingo, segundo domingo de maio, segundo, para mim é uma guerra, porque fazem 6, 7 anos que eu fiz o velório da minha mãe. Coisa boa, hein? Pois é. Mas eu já estou curado. Minha mãe está cuidando dos jardins de Deus. Ela era jardineira. Ela tinha 1000 pés de plantas dentro da casa dela. E Jesus levou para cuidar do jardim, para preparar aquele jardim para um dia, quando nós subirmos, a gente dizer: poxa, Deus trouxe para cá só os melhores para cuidar dessas flores e dessas plantas. Ela está lá cuidando do jardim de Deus. Então amanhã, lembre com muito carinho. Mas tem uma outra mamãe, que é a sua esposa, e é sobre isso que eu quero falar agora. Vou falar 2 pontos da honra hoje. Que eu falei ontem, eu já entreguei aqui. Agora eu vou falar os 2 pontos da honra. A honra à família. Quando eu falei pai e mãe, hoje eu falo a família. Vou falar de filhos e de cônjuge. Depois eu falo do último ponto. Diga: honra à família agrada o coração de Deus. Diga: honra na família arranca a maldição da terra. A Bíblia diz no livro de Malaquias, no capítulo 14, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Maldição, preste bem atenção, ela se multiplica de geração em geração. É uma manifestação espiritual
por demônios. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, uma legião chama outra legião. Jesus, quando foi falar da vida de um homem que está passando por um processo entre honra e desonra, entre Deus e o diabo, Jesus vai dizer assim: quando o espírito sai deste homem, ele vai e vaga por lugares desertos, procurando um corpo para entrar. Não achando, ele volta para aquela mesma pessoa. E se aquela pessoa está com a casa aberta para aquele espírito faz a leitura. Olha como no mundo espiritual tem a comunicação e a conexão. Jesus disse que esse espírito não entra, ele vai de volta para os lugares áridos, desertos, e chama mais 7 legiões. Então eles são informantes. Eles dizem onde tem uma casa para eles habitarem. Eles têm uma aliança entre eles. A humanidade não sabia disso até Jesus denunciar. E ele vem com as outras legiões e resultado, o último estágio desse homem torna-se 8 vezes pior do que o primeiro estágio. Então tudo que ele cometia de erro até o primeiro estágio não é nada diante do que vai acontecer na vida dele. É como você entender uma pessoa que pela primeira vez diz assim: eu vou experimentar esse cigarrinho de maconha só para ver que gosto tem. É o primeiro estágio. E daqui a pouco aquela pessoa é um advogado, é alguém muito bem sucedido, é um empresário, e daqui a pouco aquela pessoa está lá na Cracolândia, sem dentes e vivendo ali, sem tomar banho, sem nada. Jesus disse que o último estágio desse homem é pior do que o primeiro. Eu estou dando um exemplo da droga, mas você pode colocar outro tipo de droga, como adultério, como prostituição e como outras drogas. É uma droga isso. Você já entendeu? Porque o abismo chama outro abismo maior. A desonra se multiplica. A desonra, ela não tem limites. Ela se amplia na minha vida. E o pior é que todo líder, toda pessoa que vive na desonra quer levantar homogêneos para serem partícipes do seu manto de desonra. O homogêneo é aquele que concorda com tudo aquilo que está na sua vida, e ele passa a ter os mesmos comportamentos, mesma linguagem, mesma atitude, a mesma ação. Por isso você vê que mentiroso anda com mentiroso, bêbado anda com bêbado, ladrão anda com ladrão, homem de Deus anda com homem de Deus, mulher de Deus anda com mulher de Deus. Os homogêneos se preferem. Aonde está o meu meio, aonde está o meu envolvimento social, ali eu estou próximo daqueles que me trazem alegria. Se eu sou um líder de honra, eu vou ser homogêneo da honra. Se eu sou uma pessoa da desonra, eu vou ser homogêneo da desonra. Eles não têm conexão entre luz e trevas. Não tem como honra e desonra andarem de mão dadas. Não tem como. Como nós já ensinamos aqui, a honra é uma semente do céu. A honra é vida. A desonra é uma semente das trevas. A desonra é morte. Todas duas abrem portas. Ou eu entro na porta da honra, ou eu entro na porta da desonra. Como saber se é honra ou se é desonra? Pelo conselho da honra ou pelas atitudes da desonra. Tudo que Deus vai falar, mesmo na exigência, o Senhor vai dizer:
vos aconselho que, se ouvires a minha voz, escutando a minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, se a minha palavra permanecer em vós, em tudo o Senhor vai colocar a palavra do conselho para que nós possamos estar atentos, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Entenda essa frase: Ele é Senhor de todas as coisas. Ele sabe o que é honra, porque a honra nasce dele, e Ele sabe o que é desonra, porque o pai da desonra foi Ele que o fez, não para a desonra. Ele o fez para a honra, mas a honra decidiu ser uma desonra. Quem está compreendendo aí? Um dia no céu, anjos, arcanjos, serafins, querubins, a Bíblia diz que eles tocavam e bailavam na presença do Senhor. A Bíblia diz que os instrumentos de percussões entravam, e no toque do tambor havia o maestro de todos eles. Seu nome, Lúcifer, anjo de luz, criado para a honra. Seu nome, Ben-Shahar. Ben-Shahar significa aquele que vai expressar a honra sobre todos. Deus o fez admirável, belo, aquele que tinha as notas da adoração, aquele que tinha dentro de si o comando das asas, para que toda a pólvora celestes de anjos pudessem cantar uníssonos. Eles dançavam, eles mexiam as asas, quando o Senhor se levantava do alto e sublime trono, quando a glória do Pai vinha sobre todo o universo, todos os anjos dançavam na presença dele. Era o momento da adoração, era o momento, a Bíblia diz que Ele é santo, 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 e não há Deus como Ele é o único hoje eternamente, e quem orquestrava, e quem era o majestoso, quem era o menestrel da adoração, Ben-Shahar, e eles dançavam. Por isso que na casa do Senhor, quando veio o momento do louvor, quando veio o momento da adoração, Jesus disse: Deus é Espírito, e o Espírito se move na igreja. O Espírito de Deus se move sobre aqueles que estão com o coração aberto. O Espírito de Deus se move sobre aqueles que querem a honra. E quando veio o Espírito, nós começamos a receber milagres, começamos a falar em novas línguas, nós começamos a dançar na presença dele. É por isso que a gente não se aguenta e levanta a nossa voz com um brado de júbilo. Começamos a gritar na presença dele, porque é o Espírito Santo que vem, é o Espírito do céu que vem, é a honra de Deus que vem. Não dá para entender alguns da igreja que chegam e ficam pior, como se estivessem num presídio, com a mão atada, com braços cruzados, com as pernas cruzadas, ou botando o dedo na boca, ou digitando em celulares, enquanto o Senhor passeia no meio da igreja. Outros estão vivendo como o manto da desonra, totalmente fora do modelo do céu. Mas quando o Espírito nos toca, aí ninguém aguenta viver e ficar dentro desses sapatos, ninguém aguenta ficar sentado, ninguém aguenta ficar com os pés no chão, e a gente começa a gritar, começa a dançar, começa a saltar, começa a dar grito de júbilo, porque o Espírito de Deus vem sobre nós. E eu quero dizer que hoje o Espírito Santo vem nesse lugar, e ele vai encher a tua vida.
adoração, tomar o lugar de Deus, semelhante ao Altíssimo. A desonra nasce no coração. A desonra é uma semente que ela é plantada. A partir dali, ele se torna o influenciador da desonra. E aquele que orquestrava os céus para a honra e para a adoração consegue contaminar uma terça parte dos anjos. Todos os anjos são criaturas, do Pai da honra. Todos. Mas a desonra, ela vem sorrateiramente. Ela vem como serpente. Ela vem como linguagem doce, parecendo ser um mel. Ela vem com convencimento. Ela vem com propostas indecentes. Ela vem mostrando como se ela fosse um novo para a nossa vida. Uma terça parte dos anjos. Resultado: quando Deus se levanta para receber a adoração, o louvor estava contaminado. Não havia mais alegria do tambor. Não havia mais alegria da percussão. O líder, Ben Shahar, já estava com o manto da desonra sobre si. A Bíblia diz que ele foi lançado do céu. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como se fosse um vendo como vocês sabem? Agora veja a velocidade de um raio. Jesus disse: eu vi. Como que Jesus viu? Não dá para explicar agora, mas eu sei. Por causa disso, a terra era sem forma e vazia. Onde a desonra entra, se perde a forma, fica deformado, fica vazio. Olha a tristeza que está a igreja, da alegria que estava. Quando você desonra a sua família fica deformada e vazia. Quando você desonra seu casamento, quando você desonra seu marido, quando você desonra sua esposa, sua família fica deformada. Quando você desonra seus pais, quando você desonra seus filhos, a família fica deformada. Pode sentar. Silêncio. A desonra é inimiga de alianças. Quando você contrair o seu matrimônio, seja na igreja católica, seja no culto evangélico, o padre, dentro da revelação que eles têm, disse: na doença, na saúde, na tristeza e na alegria, e etc. Você disse sim. Uma aliança, ainda que meramente humana, jamais será revogada e ninguém lhe acrescente coisa alguma. Escute.
A honra no casamento. Ela é renovada todos os dias. Quando a honra no casamento não é renovada, o casal convida a desonra para fazer parte do matrimônio. O casamento ele é uma jornada que vai ter uma estrada bem longa para ser percorrida. Uma vez alguém disse a um sábio: existe casamento perfeito? E o sábio disse: sim. Qual? O que está casado. O perfeito está casado. O casamento ele é uma construção. Ele nasce e ele vai, como uma criança, se conhecer na nova vida. Porque no casamento deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. A honra reconhece a aliança. A desonra diz: mesmo prato todo dia. A mesma mulher todo dia. O mesmo homem todo dia. Quem é que aguenta? Não dá para comer peixe 7 vezes na semana. A desonra ela tem uma forma de convencimento que as pessoas que não têm a consciência do que é uma aliança de honra, elas entram. Cuidado. Uma vez instalada a desonra no casamento, se perde o temor, se perde o respeito, se perde o respeito mútuo, se perde a consideração e passa a instalar-se o tempo de conhecer e ver somente os defeitos. A desonra, ela abre os olhos para o defeito do meu cônjuge. Tá gorda, hein? Tá gordinho, hein? Quando casou comigo era um brotinho, agora tá um botinho. Daniela, uma vez brincando comigo, disse: tu me enganou. Eu disse: como? Quando tu casou comigo, tu tinha um monte de cabelo. Eu disse: minha filha, eu trabalhei tanto e me preocupei tanto em fazer o melhor para você, que até os meus cabelos trabalharam e foram embora. Porque os meus cabelos na época não caíram, eles se jogaram. Quem gosta que um pequeno defeito seja apresentado para você, levante a mão. Ninguém. Falando de estética. Agora vamos falar de comportamento. Seu grosso, só me procura na hora do E é assim. Ave Maria, que tua mãe já morreu. E aí levanta e diz: tô com sono. Vira pro lado e antigamente até música cantava. E era aquela do cantor cristão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina, oh glórias, que vem e que passa no doce balanço, a caminho da minha cama, ou a caminho do mar. Aleluias. Você é do cantor cristão? Pois é. Hoje não. Já liga. Hoje vai ter, hein?
Escutem. A desonra, o respeito e o amor andam de mãos dadas. Perdão, a honra, o respeito e o amor andam de mãos dadas. A desonra, a violência, elas são matriarcas da destruição da aliança. A honra, ela expressa o amor no comportamento e não só no discurso. O discurso, ele é a base do pilar, das colunas. É muito bom dizer: meu amor, você me deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filhos, mas você continua linda. Eu não sou coreano, mas meus olhos ficam pequenininhos quando eu te vejo, porque meus olhos só são para você. Eles só têm uma direção. No jardim do mundo, você é a rosa mais bela, a que mais cheira, aquela que cabe dentro do meu jardim. E vamos logo. Oh, não é assim, calma. É um discurso. Isso é falso? Não. O discurso, a Bíblia vai dizer que a boca fala. Por quê? Porque o discurso que eu dou a ela na frente dela, eu dou sobre ela na frente dos meus amigos. Escute. Dentro do casamento tem algo chamado companheirismo. O companheiro ou a companheira, eles são companheiros perto e longe. Eles são parceiros. É uma parceria. Um protege o outro, um defende o outro, um guarda as costas do outro. Por quê? Porque quando eu falo mal dela, eu estou falando mal de mim. Quando eu falo mal dele, eu estou falando mal de mim. Quando eu exponho a vida dele ou a vida dela, eu estou expondo a nossa casa, o nosso casamento. Resultado: quando a honra é para os dois, aplauso, mas quando a desonra é para os dois, vem a vaia. Então, quando você expõe a sua aliança de maneira errada, as vaias virão na sua direção. Você foi o medíocre de isso acontecer, porque uma aliança, ela não errou sozinha, ele não errou sozinho, os dois erraram juntos. São uma só carne. Mas foi ele que me traiu, mas foi você que deu vacilo para isso acontecer. Os dois erraram. Queria eu hoje estar aqui no seminário para casais, sem crianças aqui e sem solteiros, para me poder falar rasgadamente aqui o que é Ramachekandalabaias, o que é Rikanturamacheias. Sabe o que é isso? Pois é. Eu queria eu estar aqui hoje, mas eu vou voltar aqui para falar para os casais. Diga aliança, honra na família. Diga honra, preserva a aliança na família. Eu estou fazendo um seminário lá em Manaus de família, e eu estou falando de 3 níveis de família: a família tradicional,